que é o vórtex, gente? A gente fala tanto de vórtex aqui, eu falo pra vocês sobre os ensinamentos de Abraham Hicks, e eu sempre tô falando de vórtex, realidade vibracional, mas tem gente que não faz ideia do que seja isso. Eu tô fazendo aqui no canal uma lista de vídeos que seria um manual, né? Já fiz falando sobre assinatura vibracional e como você mudar a sua, e hoje eu vou falar de vórtex, tá? Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vindos, aqui é um vídeo, e isso é um podcast, na verdade, é só áudio, né? Então, bora lá, gente. O que é esse tal de vórtex, tá? Para te explicar o que é vórtex, primeiro eu preciso te explicar quais são os passos básicos de lei da atração. E isso eu vou te dar exemplo prático da sua vida. Vamos supor que você está vivendo a sua vidinha e aí você está lá no seu trabalho e você já ganha um salário que dá para fazer as coisas que você quer na sua vida, mas agora você ambiciona mais. Você quer comprar um carro? Quero comprar um carro. Esse salário não dá para eu comprar um carro. Então eu quero um salário melhor. E aí, né, nesse momento que você começa a desejar ter um carro, o que aconteceu? Você pediu, aconteceu o momento de passo 1. Eu pedi por um carro. E aí, gente, o que acontece nesse momento? Você pediu por um carro. Na realidade vibracional, ou seja, nesse vórtex, que eu já vou te explicar mais claramente, vai criar uma versão vibracional de um carro para você. Ou seja, nessa realidade física, que seria chamada de 3D, você ainda não tem um carro. Na realidade vibracional, que é conhecida também por outros autores, como Neville Goddard, por 4D, você já tem um carro. Então, o que é essa realidade vibracional? Na verdade, gente, a realidade vibracional é tudo que existe, tá? Porque nós somos seres vibracionais vivendo numa realidade vibracional. O que acontece é que, em essência, nós somos energia. Quando você estuda física lá na escola, no ensino fundamental, o que você aprende? Que tudo que existe nesse universo é formado por átomo. Quando a gente pega nossas células, e em última instância tem átomos que formam as moléculas, e lá no átomo, se você analisar em elementos subatômicos, você vai ver, se você olhar profundamente, você vai ver que qualquer coisa, quando eu tô falando daqui, eu tô falando qualquer coisa, água, fogo, terra, planta, madeira, metal, tudo, areia, não importa o que seja, tudo que você vai ver, que se você analisar mais fundo, você vai ver que existe energia vibrando em alta vibração. Então, tudo nesse universo é vibracional. Nós somos uma extensão da fonte de energia. Então, o que acontece, gente, é que tudo que existe é uma extensão da fonte, ou seja, a fonte se transformou, eu tô falando de uma forma mais simplificada, tem uma aparência, uma projeção física, tá? Tudo que você tá vendo como físico, cadeira, espelho, celular, Aline, você, seu filho, seu cachorro, sua planta, a madeira, o carro, a árvore, a montanha, o peixe, o mar, as nuvens, o céu, estrela, avião, foguete, qualquer coisa que você estiver vendo, é uma projeção do não físico, ou seja, uma projeção dessa energia, que até na ciência comprova que essa energia que se projetou nessa ilusão de matéria, tá? Então, tudo que, primeiro, né, tudo antes de se transformar em matéria é energia. Na Bíblia fala isso, em Gênesis, né? O que acontece? No início não havia nada, apenas o Espírito de Deus. Essa energia, através do poder da palavra, foi se transformando em matéria. Que haja luz, né? Aí foi colocando as pessoinhas na terra, foi povoando a terra. Mas o que aconteceu? O que era antes? Energia. Essa energia se projetou em matéria, tá? Então, o que é essa realidade vibracional? É a única coisa que existe, gente, na verdade. A realidade vibracional é a essência de tudo que há, que é essa forma energética das coisas antes delas se transformarem em matéria. Outros autores vão chamar de mundo das ideias. Tá? No mundo das ideias, seu desejo já existe. E aí, o que acontece? Ele é tão real quanto que é físico, só que a gente só acredita no que vê. Aí eu falo, né? Você tem que parar de querer acreditar só no que você vê. Porque se você acredita em Deus, eu nunca andei na rua conversando com ele. Tipo, passou por ele, em forma física, não. Né? Mas eu acredito. Então, se você tem essa visão materialista de que só é real aquilo que você vê e toca e sente com seus 5 sentidos, vai ser um pouquinho difícil de você acreditar no seu vórtex, nessa realidade vibracional, que tudo que foi desejado por você já existe, né? Esse mundo das ideias, que é o vórtex, né?
Vai ser difícil você acreditar, mas para você trazer as coisas para sua realidade, você tem que acreditar no seu vórtex, porque tudo que você desejar, num dado momento, vai estar primeiro no vórtex. Tem coisas que você deseja, mas que você não tem nenhuma resistência. O que seria resistência? Pensamentos de oposição, que aquilo é possível. Por exemplo, quero um copo de água, tô com sede, passo 1. Quero um copo de água. Quando você falou, tô com sede, criou na sua realidade vibracional um copo de água. Só que você não tem resistência. Tem água ali na torneira, não sei o quê. Você foi lá e manifestou o copo de água de forma física. Mas primeiro foi uma ideia, tá? Agora, quero um carro. Você criou na sua realidade vibracional, mas você tem resistência. Preciso de dinheiro, preciso disso. Você não entendeu ainda que tudo é atração, tá? Tudo é atração. O seu desejo cria os recursos para que se manifeste de forma física, tá? Então, você tem pensamentos de resistência, eu não consigo, não sei o que, tal. Esses pensamentos de resistência fazem com que fique mais tempo no seu vórtice e não venha rapidamente para a manifestação física, entendeu? Mas, à medida que você começa a aceitar essa realidade física, o que você não vê com seus 5 sentidos físicos, com seu olho, que você não sente o cheiro, que você ainda não sente o gosto, que você não toca com as suas mãos, quando o que você não vê é real, você começa a se alegrar quando você pensa nas coisas que você criou. Como assim, gente? Eu vou te dar um exercício aqui para te ajudar a fazer isso, tá? Quando você aceita como real, você se alegra do mesmo jeito que você pede um pedido. Você entra na Amazon, eu adoro comprar coisa na Amazon, aí eu vou lá, vou comprar um livro na Amazon. Acabei de pedir. Tá na minha casa? Não. Tá na minha mão? Não. Eu já posso ler esse livro? Não. Mas eu sei que eu tenho, porque eu já pedi. Então, quando você aceita que quando você quer algo, você pediu e que foi criado nessa realidade vibracional e ponto, você começa a se alegrar, tá vindo, tá? Mesmo que você não veja com seus sentidos físicos. E o que acontece quando você faz isso? Naturalmente, as coisas começam a se manifestar mais rápido porque você para de emanar resistência. Mas como eu faço? Como que eu consigo? E agora? Como é que eu vou fazer para conseguir? Porque você sabe que se você criou, o universo vai te dar uma forma, vai conseguir alguma forma de entregar para você. Não importa como, você não precisa saber esse como. Já foi criado. Você tem, por acaso, a informação de como é que a Amazon entrega para você? Eu não. Eu não quero saber como é que funciona o sistema de entrega. Eu não quero saber como é que eles passam para os distribuidores, para as entregadoras. Eu não faço ideia como é que funciona a logística da Amazon. Não faz parte. Meu negócio é chegar lá no catálogo, né, da Amazon, na loja, escolha, eu quero esse, aponto. A mesma coisa com o universo, aponta. Agora como? Não sei, mas eu já pedi, a Amazon tem que entregar, só fico feliz. Eu vou ler o livro, nossa, que delícia, que legal. Fulana, Aline, tu tem aquele livro tal? Já comprei, tá chegando, assim que eu ler te empresto. Porque é meu, entendeu? Da mesma forma, você tem que tratar essa realidade vibracional, tá? Então, gente, explicar essa realidade vibracional é super simples, é onde tudo tá criado, onde existe todas as coisas, porque tudo existe primeiro numa realidade vibracional, é uma ideia, né? Se você, por exemplo, falar assim, eu quero criar um objeto, primeiro você vai criar na sua mente, depois ele vai para o papel. Primeiro ele vai para essa realidade que é onde é só vibração, pensamento é vibração, e depois ele se transforma em coisa. Quero mudar para a Alemanha. Primeiro você pensa e tal, imagina como é que vai ser, e aí depois você muda. Tudo é criado na realidade vibracional. Agora, o mais importante não é saber somente o que é esse vórtex, tá? Mas simplesmente aprender a se alinhar com esse vórtex, permitir que as coisas que estão nesse vórtex venham para a sua realidade física, tá bom? Então esse vórtex, tudo que você deseja, o seu eu superior mantém garantia vibracional para você. Abraham Hicks chama que é um depósito vibracional. Então, você já tem as coisas que você deseja nesse depósito vibracional. Então, como é que você pode permitir que essas coisas venham? Permitir abrir a porta, se manter de porta aberta. Eu vou te explicar aqui um exercício que vai te ajudar, tá? A permitir, se manter de porta aberta para que essas coisas venham. Agora vamos lá. Nessa realidade vibracional já existe uma versão sua que tem essas coisas. Como é que você faz para se alinhar com essa versão sua? Uma pergunta. A nossa mente funciona respondendo perguntas. A gente dá comandos para ela respondendo perguntas, ou seja, você faz uma pergunta e ela vai te dar resposta sobre aquilo. Como seria se eu já tivesse? Como seria se eu já tivesse? Como essa versão minha se comporta, que já tem? Um carro, por exemplo. Como seria se eu já tivesse?
Ah, eu iria para todos os lugares. Fim de semana eu iria fazer uma viagem. Eu iria no shopping. Eu levaria minha família para passear no parque. Eu iria viajar para um lugar diferente. Pegaria a estrada. Seria gostoso. A gente colocaria todas as coisas no porta-malas. A liberdade de levar o que eu quero. Eu iria fazer uma compra com a minha família. A gente compraria tudo que quisesse porque eu posso transportar essas coisas. Porque eu tenho um carro com um porta-malas maravilhoso que cabe tudo que eu quero. Eu iria viajar com toda a minha família porque meu carro é confortável. Ele tem ar-condicionado. É gostoso poder viajar com ele. Aí o que você está fazendo? Você está saindo do passo 1, que é eu não tenho, né? E tá pensando, peraí, vamos lá, só um ponto de explicação aqui antes, gente. Sair do passo 1 tudo é pensamento, o seu pensamento tem vibração, tá? Quando você pensa, não tenho, pensa, se preocupa como eu vou conseguir, se preocupa como eu vou fazer, você tá no passo 1, entende? Ou seja, tá afirmando que você não tem algo, porque você está pensando no lugar de alguém que ainda não tem. E aí você está negando a realidade vibracional, o seu vórtex, esse lugar onde as suas coisas físicas ainda não existem, mas a vibração delas existe, e quando você se compatibiliza com elas, vem. Então, quando você começa a falar como vai ser, como seria, o que está acontecendo? Você está saindo desse lugar de passo 1, entendeu? E aí você está se comportando, pensando, que eu falo, tudo é pensamento, é o pensamento que cria. Tá pensando como alguém que já tem. É um joguinho, é uma brincadeira. E quando você faz esse joguinho, essa brincadeira, você percebeu que até minha voz mudou e eu nem tô afim de querer carro nenhum. Mas porque você se diverte. Você entra no vórtex, é gostoso. A sensação de ter alguma coisa, de se divertir, de fazer alguma coisa que você quer. E aí, o que acontece? Você permite. Por que eu fiquei mais feliz quando eu comecei a fazer isso? Porque eu tô aqui conversando com você e eu comecei a falar. E quando eu faço isso, eu começo a me divertir, brincar com esses jogos. A vibração total minha, que é a minha vibração normal, esse fluxo de energia que permite que as coisas venham para a realidade física, porque tudo, lembra que eu falei que nós somos uma extensão da fonte? A projeção da fonte criadora, que vai fazer com que as coisas não físicas se transformem em físicas, é maior. E aí essa projeção de energia que eu estou permitindo agora, por isso que eu falo caderno da permissão, eu tenho caderno da permissão, eu faço caderno da permissão, a arte da permissão, né, que aprendi com os Abraham. Então o que acontece? Essa permissão, eu estou permitindo que essa vibração, ou seja, que essa energia flua em quantidade maior e essas coisas se transformem em físicas através de mim. Entendeu, gente? Basicamente isso. Tô deixando que a minha energia flua para construir essas coisas nessa realidade física. Não é um construir, mas um perceber. Mas quando eu mudo a minha vibração com esse exercício, acontece isso. Entendeu? Eu tô me comportando como alguém que já tem. E aí, naturalmente, essas coisas têm que encontrar caminho. Por isso que a gente não precisa saber como. Porque a nossa vibração, esse pensamento alinhado com como é que vai ser tudo de legal que eu vou fazer, é que tá criando. Não é como vai ser, quem vai me dar, onde que eu vou conseguir o dinheiro. Essa base de informação que a gente tem como as coisas vem de uma ideia de um mundo material. Agora você tá aqui, tá aprendendo que a realidade é vibracional, que você cria com seus pensamentos. Então como é que essas coisas vêm? Com o meu pensamento. Quando eu penso na direção do meu vórtex, o como já tá acontecendo. Eu não preciso pensar. O como que eu faço as coisas virem? Pensando em direção ao meu vórtex. E Aline, mas os recursos, e aí as pessoas perguntam pra mim, e o dinheiro? Não pensa nisso. Você cria com seu pensamento, alinha seu pensamento que essas coisas vão surgir de algum lugar. As pessoas que manifestam coisas, né, os alunos, principalmente os alunos da permissão, lá do caderno da permissão, eles mandam depoimentos bizarros. Ai, fulano me deu. Ai, a empresa simplesmente foi lá e reembolsou. Ai, aconteceu tal coisa. O caminho não é dele, gente. A gente já viu na Bíblia isso milhões de vezes, só que a gente não aceita os caminhos de Deus, né? Insondáveis, porque não são seus. O seu papel é direcionar a sua vibração. E essa direção, esse direcionamento de vibração é que vai criar as coisas para você. Entendeu? Agora, o que aparece nesse mundo físico, que aparenta ser o como as coisas aconteceram, o dinheiro que conseguiu, isso é consequência da vibração. Tá entendendo aqui o que eu tô dizendo? É consequência dessa sua vibração, da vibração que você emanou. Aí você acha que isso é a causa. Não é a causa foi o pensamento. Então o que você tem que cuidar? Da causa original, do pensamento. E aí o como vai se desenrolar.
das formas mais bizarras, que nem às vezes vocês deixam depoimentos aqui, né, nos depoimentos nos canais, nos comentários. É muito legal, mas a pessoa que lê, não é pra vocês não deixarem, por favor, deixa, é muito bom. Mas nunca você que tá lendo esse comentário fala assim, ai, fulano conseguiu porque a mãe dela deu. Não é esse o caminho de menor resistência pra você. Não precisa ser. Ah, mas como é que vai ser pra mim, então? Foca em manter o seu pensamento no vórtice, que o caminho de menor resistência vai se desenrolar pra você. Ou seja, o caminho mais fácil vai aparecer nessa realidade física pra você, que não necessariamente é igual pra você e pra outra pessoa. Então não pensa nisso. Ai, mas como é que vai acontecer? Pra mim vai ser desse jeito? Mas eu tenho que pensar, eu tenho que fazer isso? Em concurso público mesmo. Milhões de pessoas me perguntam, ai, mas eu tenho que estudar? O que você estudou? Gente, o que acontece nessa realidade que a gente chama de física aqui é consequência, não é causa. Cuida da causa que a consequência vem. Cuida da causa que a consequência vem. Eu tô aqui te ensinando a cuidar da causa. A causa é o pensamento. Como é que você cria essa babado que você quer ir, esse babado que você quer ir? Carro, casa, apartamento. Foca na direção do seu vórtice. Como seria? Esse exercício é super simples. É uma delicinha. É uma delicinha de fazer. Como seria se eu já tivesse isso? O que você estaria pensando? Porque no momento que você não está pensando no que acontece, na consequência de você não ter, você está pensando no que você tem. Você está se compatibilizando, se alinhando. Tem gente que fala, né? Tem que me alinhar com a vibração do meu desejo. É assim, tá? Eu deveria mudar o título desse vídeo. Como é que você se alinha com a vibração do seu desejo? Assim, tá bom? Então eu espero muito que esse vídeo tenha contribuído pra você. Se contribuiu de alguma forma, deixa o like aqui embaixo, tá bom? Não custa nada. Compartilha esse vídeo com outras pessoas, deixa comentário, pergunta aqui embaixo que pode virar um outro vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Eu sou muito grata por no dia que eu abri o YouTube, que eu tava procurando sobre técnica de 3x3 e eu vi você. Eu me identifico com você. Sabe, eu gostei do seu jeito, pô, você é muito legal, você é atenciosa, e muito obrigada pelas suas mensagens que você responde, você ajuda as pessoas, tô me sentindo muito bem. Eu só não pude ainda imprimir o caderno. Eu pego, olho no celular e escrevo no caderno à parte, entendeu? E vou fazendo. E eu tô gostando muito, cara, essa semana abriu muitas portas pra mim. Eu tava um tempão sem trabalhar, desde abril do ano passado, aí eu já comecei a trabalhar hoje porque eu vendo sacolé gourmet. E também faço crochê, aí essa semana foi tudo assim. Abriu as portas do meu crochê. Hoje eu materializei a 4ª encomenda pra esse mês. Tô com abundância de encomenda. Ai, tô amando, tô muito feliz. Gratidão, tá? Gratidão por você, gratidão por você nos ajudar. Você também quer ter resultados como esse? Coloque em prática o passo 3 da lei da atração com o caderno da permissão. 30 dias para mudar sua vibração, atrair o que deseja e fazer a permissão uma prática constante na sua vida. Adquira o seu no link da descrição do vídeo.